Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, nós vamos terminar o assunto que nós já estávamos falando na aula passada sobre a população brasileira. Vamos falar um pouquinho sobre os gráficos e vamos já dar início à nossa unidade 3, falando sobre a migração no Brasil. Nesse período que vocês ficaram em casa, eu pedi para que vocês pesquisassem sobre migração, emigração, imigração, né? As diferenças aí dessas palavrinhas, o que seria cada palavrinha. Na aula passada, nós já falamos um pouquinho, né, sobre isso também. Então, nós daremos continuidade aí nessa aula, tá bom? Vamos para a aula então? Vem comigo! Bom, essa aí é a pirâmide etária. Ela está lá na página 45, vocês podem acompanhar, tá? Esse tipo de gráfico, ele é representado, né, por percentual de população. Então, ele tem aí a faixa etária, né, registrada aí no meio, né, o grupo de idade de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, de 10 a 14 anos, de 15 a 19 anos, e aí vai subindo até chegar lá na parte superior, né, lá em cima, representando aí os mais idosos, né? Então, embaixo nós temos as crianças, as idades, né? Depois no meio os adultos e lá em cima seria então a idade relacionada à população mais idosa, tá bom? Essa pirâmide também é representada por dados separados entre homens e mulheres, tá? Então, do lado direito de verdinho nós temos a quantidade de mulheres e no caso aí do lado esquerdo, os homens de laranja. A soma dos percentuais apresentam 100%. Então, se vocês somarem todos esses números que estão aí no cantinho de cada uma dessa representação de cores aí, né? Vocês vão ver, nessas barrinhas horizontais, vocês vão ver que vai dar 100. E aí nós vamos dizer que vai dar 100% da pesquisa, né? Que foi feita aí pelo IBGE, tá bom? Vocês vão agora fazer as atividades que estão na página 45. Na atividade 9, você vai colocar aí qual é a cor utilizada na pirâmide etária para representar homens e mulheres, respectivamente. Então, você vai colocar quais são as cores que estão sendo utilizadas aí. Já na atividade 10, qual é o percentual de homens e mulheres na faixa etária de 35 a 39 anos de idade? Então, aí no meio, você vai procurar aonde está essa idade de 35 a 39 anos. Você vai olhar a barrinha do lado dos homens, qual é o percentual que está marcando aí do lado esquerdo. Depois você vai olhar na barrinha do lado direito, na 39, né? 39 anos de idade, no caso aí para as mulheres, e aí você vai colocar o percentual dos dois, tá bom? Do que está do lado esquerdo e do que está do lado direito, seguindo aí a idade de 35 e 39 anos. E na 11, qual é o percentual da faixa etária em que você está inserido? Você vai olhar aí no meio qual é a sua idade e você vai marcar o percentual da sua idade, tá bom? Bem facinho essa atividade. Agora vamos para a página 50 e 51. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a população absoluta e relativa. A população absoluta, nós já falamos na aula passada, que é o total da quantidade de pessoas que há em um determinado lugar, tudo bem? Demos aqui também o exemplo da sala de aula, né? Nós temos a sala de aula e 12 alunos, comigo 13 pessoas dentro da sala de aula. Agora, se a gente pensar na população relativa, vamos colocar como exemplo aqui a nossa sala de aula. Uma população relativa aqui no espaço que nós temos dentro da sala de aula, vocês acham que seria uma relação pequena ou grande? Pensem na sala de aula, o tamanho da sala de aula e a quantidade de pessoas que há nela. Vocês acham que essa relação da população dentro da sala de aula, da quantidade de alunos relacionada ao tamanho da sala, é grande ou é pequeno?
É isso aí, pessoal. Ó, população relativa é a medida expressa pela relação entre a população e a superfície do território. O que eu quero dizer com isso? Quando nós olhamos para São Paulo, por exemplo, nós vamos ver que São Paulo ele tem um determinado tamanho. E aí, nós vamos pensar na quantidade de pessoas que há no estado de São Paulo inteiro. Será que é bastante? Será que é pouco? Tá? Então, nós vamos olhar agora aí no mapa para estar respondendo as perguntas da página 51, tá? Então, vocês vão fazer agora a atividade 13, a atividade 14, a 15 e a 16. Bom, na atividade 13, vocês vão identificar quais são os estados, né? Aí, observando aí nesse mapa, quais são os estados que existe alta concentração de pessoas? E aí você vai escrever quais são esses estados, tá bom? Ainda observando aí no mapa, vocês vão ver que do lado esquerdo, aí o gráfico, né? Dizendo que os pontinhos vermelhos são a concentração populacional, tá bom? E aí nós temos então na atividade 14, indique uma unidade da federação em que há vazio demográfico. Então, o que seria isso? Você vai olhar aí no mapa e vai ver quais são os estados, né, a unidade de federação, quais são os estados em que há pouca quantidade de pessoas, tá bom? Lembrando que os pontinhos vermelhos são aí a quantidade de pessoas, tá? Na atividade 15, a unidade de federação em que você vive está localizada mais próxima ao litoral ou ao interior do Brasil? Então, você vai responder se o estado de São Paulo, que é o estado que você vive, né? Se ele está mais próximo do litoral ou se ele está mais no interior do Brasil, né? Então, você vai pensar aí e vai responder. Lembrando que o litoral é a parte das praias, né? Lembra que a gente falou da região litorânea? Então, a maior parte da população vive próxima ao litoral devido ao processo de colonização portuguesa, que eles ocuparam, né, inicialmente essa porção do território brasileiro. Se lembraram agora? Então tá bom. Vamos lá então, na página 51 ainda, atividade 16. Como você descreve a distribuição da população no estado da Bahia? Então, mais uma vez, vocês vão olhar o mapa e responder essa questão. Bom, gente, por hoje é só e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.